Olá, profissionais, seja bem-vindo. Mais esse episódio do seu dia útil. Hoje com o Jean Schiavinato. E aí, Júnior? Maravilha, meu amigo. Bem, graças a Deus. Obrigado pela tua presença aqui. Imagina, cara, eu que agradeço. Prazer te receber. E hoje, nesse episódio, esse convidado é tão especial, tão importante, com uma formação tão louco. vasta. Para com isso, cara. Que eu até trouxe uma colinha aqui, tá, Jean? Para com isso, cara. Só Jean Schiavinato, pronto. Pra eu não esquecer, não. Tem que pontuar bem aqui teu currículo. Obrigado. Viu? Vai ser legal, tenho certeza. Ser. Antes da gente começar, só agradecendo aqui os nossos patrocinadores, as empresas que nos apoiam aqui para levar esse conteúdo de qualidade de informação aí para vocês. Talento Soluções, há mais de 10 anos desenvolvendo materiais corporativos, publicitários, brindes, kits, com plataforma própria para você personalizar o seu template, facilitando aí a vida de franqueados, de equipes remotas, clientes, sabe? É muito bom, muito legal. Você precisa conhecer. Facilita a vida aí do teu departamento de compras, do teu departamento de marketing. Então são diversas soluções que a Talento desenvolveu aí durante todos esses anos de atuação no mercado. Você precisa conhecer. Transbrand, consultoria de branding, né, de marcas, da qual eu faço parte da equipe. Então tá aí há mais de 8 anos no mercado desenvolvendo marcas, reposicionando empresas de diversos portes e segmentos. Você precisa conhecer os cases, os clientes, acesse o site que você vai gostar. É isso aí, pessoal. Jean Schiavinato. Você sabe que o pessoal confunde, né, cara? Schiavinato. Cada um fala de um... Mas muito bom. Pessoal, Jean, mestre em desenvolvimento humano pela Unicamp. Isso. CEO da Team 10, vai contar para vocês, incrível essa iniciativa dele. Especialista em análise cognitiva, comportamental, esportiva e corporativa. Então ele combina todos esses universos para ajudar líderes, né, com essa consultoria de capacitação em gestão estratégica de pessoas, sempre com foco em resultados. Então o Jean presta mentorias, coachings e certificações para empresas, equipes de vendas, equipes de gestão de pessoas, todas as áreas da empresa. Por isso que é tão importante vocês ficarem ligados aí, preparar bloco de anotações, caneta, computador, porque hoje tem muita informação nesse episódio. E o mais importante de tudo isso daí, cara, eu gosto de gente. Eu acho que se não gostar de gente, não adianta nada esse monte de coisa no currículo aí. Tem que gostar de gente, porque todo mundo, toda empresa tem. É o que a gente fala muito na Transbrand. Quando vê uma empresa, fala, cara, mas branding também é para mim, é para minha empresa. Cara, você tem cliente? Tenho. Você tem colaborador? Tenho. Então, você tem parceiros, fornecedores? Tem. Então, você precisa. Você tem um monte de pessoas aí para você conversar, posicionar. E é isso, cara. E quem faz os resultados são as pessoas, né? Exato. Você pode ter milhões de inteligências artificiais, alguém vai ter que alimentar ela. Exatamente. Então, ó, o papo já começou bom, né? Falando de inteligência artificial, que tá todo mundo ou com medo, ou com aí gostando desse monte de recursos que a gente tem agora, né? E, Jean, conta pra mim uma coisa, cara. Vamos lá. Hoje, o que os trabalhadores querem para ficar nas empresas, para entrarem nas empresas? Qual que é a tua visão aí com relação a esse momento? Show de bola. O que as últimas pesquisas têm mostrado? Que se a gente for fazer, por exemplo, uma segmentação do ponto de vista de gerações, certo, há algumas diferenças, peculiaridades. Porém, em primeiro lugar, lá em cima, todos querem ganhar bem. Todos querem ganhar bem, cara. Independente de ser lá uma geração X como a minha, que tem seus 45, 50 anos, um boomer que está lá com os seus 70 anos, ou um alfa que está entrando agora com 16, 17 anos como jovem aprendiz. Todos querem ganhar bem. Isso está no topo da lista do que as pessoas querem. Agora, a partir daí, já começa a ter algumas diferenciações interessantes. Por exemplo, os mais jovens, eles querem horários mais flexíveis. E quando a gente fala em horários mais flexíveis, pode ser horário de entrada e saída, pode ser quantidade de dias na semana, enfim, não necessariamente só uma questão que envolve horário flexível, mas vários indicadores de horários flexíveis. Isso jovens mesmo com filhos ou não? Tendo filhos ou não, porque quem tem filhos quer aproveitar o filho. Exato. Quem não tem filho
quer ter uma qualidade de vida maior. Por exemplo, quer fazer a sua atividade física, quer ter a sua atividade social, enfim. Quando a gente vai para os mais velhos ou mais experientes, a gente tem uma outra característica. Ao invés de, em segundo lugar, eles quererem horários flexíveis, os boomers, que são aqueles que têm hoje 60, 70 anos, querem mais segurança. Segurança. Então, inclusive... Segurança e estabilidade. Segurança e estabilidade e segurança se você oferecer para eles, por exemplo, uma previdência privada como benefício, também eles consideram como segurança. Olha só. Quando vem para a minha geração, 45, 50, desafios. Querem mais desafios e autonomia para fazer com que esses desafios funcionem, para fazer com que eles de fato vinguem. Olha só, porque já tem know-how, experiência, já sabe que dá certo. Já sabe que dá certo, bota na minha mão, dá o desafio, eu vou lá, faço acontecer. Então, cara, se a gente for pensar, hoje, se você não levar em consideração essas personalizações de como você atrair essas pessoas e manter essas pessoas dentro da empresa, você vai ficar dando tiro no escuro, agindo sempre da mesma forma e querendo trazer pessoas com características diferentes. Por isso que então, Jean, eu vejo algumas empresas nesse desafio, os benefícios que a empresa oferece, o pacote de benefícios tem que ser personalizado, assim como a trilha de aprendizado e capacitação. Perfeito, Junião. Tem essa sinergia. Tem essa sinergia. Cara, ó, pensa comigo. Até uns, sei lá, 20, 30 anos atrás, quando a gente ia num supermercado, vamos pensar no grupo feminino. A mulher ia no supermercado há 30 anos atrás e ia comprar um shampoo. Quando ela batia o olho na prateleira, cara, não tinha tantas opções de shampoos, independente do tipo de cabelo da mulher. Hoje, a gente tem uma infinidade de possibilidades de shampoos. Então, houve uma hiperpersonalização em relação aos produtos de beleza. Sim. A gente já tem uma hiperpersonalização no que diz respeito à forma como nós somos impactados nos nossos feeds nas redes sociais. Exato. E as tudo empresas? Se personalizou. Tudo se personalizou. É o conceito lá de quase, 20 anos da cauda longa, né? Perfeito. Você vai tudo se personalizando em escala para atender nichos, clusters de públicos. E aí eu quero dentro da empresa tratar todo mundo igual, dar os mesmos benefícios para todos. Então o que eu percebo que está hoje pegando nas empresas, principalmente aquelas cujos CEOs, diretores têm um mindset ainda muito fechado, estão sofrendo pra caramba. Porque esses caras ainda não perceberam que o mundo mudou, que hoje é tudo hiper personalizado e eles querem tratar todo mundo do mesmo jeito. Cara, isso não tem como dar certo. Isso impacta também assim. Todo empresário, gestor reclama da escassez de talentos. Cara, tá difícil, ninguém quer trabalhar, não tô encontrando ninguém, quem eu encontro fica pouco tempo. Tá nisso, né? Junião, ó, tem um estudo da Manpower Group que diz o seguinte: a nível mundial, 77% dos países hoje estão com um problema de escassez de talentos. Quando a gente vem para o Brasil, já aumenta. O Brasil é um dos 15 países que mais tem problemas de escassez de talentos. Ele sobe da média mundial, que é de 77%, para 80%. 80%. Porém, não para por aí. Quando a gente analisa o tamanho da empresa, se for uma empresa que tem acima de 250 colaboradores, esse percentual de problema com escassez de talentos sobe para 82%. Acima de 250 colaboradores? Acima de 250 colaboradores, né? Grandes empresas. Aí você pode me perguntar assim, Jean, e como que essas empresas têm lidado com esse problema? Em primeiro lugar, tanto a nível mundial quanto no Brasil, eles estão encontrando na formação, no desenvolvimento dos colaboradores, como uma das saídas. Então eu trouxe a pessoa, consegui trazer. Trouxe o talento, né? Trabalhou ali recrutamento, seleção, trouxe, contratou, agora preciso reter esse talento, né? Mas aí tem outro problema. Que é o índice de turnover. O índice de turnover ideal é em torno de 5%. Tem algumas variações dependendo do nicho da empresa, mas em torno de 5% ano. Nossa. Junião, a média... Todo o quadro, mais os táticos, estratégicos... Contando tudo, de uma maneira geral. Uma média 5%. Agora, cara, olha só o que eu vou falar para você. No Brasil,
a média é de 3,79% a 5% mês. Nossa. Agora, você imagina, se eu multiplico 5%, vamos arredondar para ficar fácil a matemática, por 12 meses. E eu tenho uma empresa de 100 colaboradores. Se eu multiplicar 5% por 12 meses, eu vou ter aí 60% de turnover ano, beleza? Exato. Legal. Com uma empresa de 100 pessoas. O que isso significa do início do ano ao final do ano? 60 pessoas trocaram, saíram. Mais de 50% da empresa trocou. Se a estratégia mais adequada é desenvolver pessoas, como que eu posso desenvolver pessoas se eu não respeito a curva de aprendizado? Nossa, que varia também conforme a função. Varia conforme a função. Tem algumas curvas de aprendizado que vai 3 meses, 4 meses, cara. Então... Não dá tempo. Não dá tempo do cara aprender. É tão sério, é tão impactante que não dá tempo de se formar uma cultura. A empresa não vai ter uma cultura, um jeito de ser, né? Aí você já entrou numa outra esfera, que é a seguinte. Ó... Mas contribui com isso, fecha teu raciocínio. Tem tudo a ver com isso. Não é que contribui com isso, tem tudo a ver com isso. A gente tem 4 tipos de cultura. Né? Então a gente tem uma cultura de congregação, uma cultura de inovação, uma cultura mercantil, uma cultura de controle. Todas as empresas possuem os 4 tipos de cultura. Dentro de cada um desses 4 tipos de cultura, dependendo de como eu faço a busca no mercado, eu tenho match ou não tenho match. Quando eu faço o processo, então, de atração e seleção, se eu não levo isso em consideração, e aí eu amarro com o que nós estávamos falando, eu posso, inclusive, aumentar essa taxa de turnover de 5% mês para, às vezes, até o dobro. Nossa. Olha só, cara, como que é isso? Isso envolve muitos custos financeiros, custos psicológicos, daquele clima organizacional de que ninguém para aqui, né? Junião, existe uma metodologia que a gente avalia o quanto que a gente sangra do caixa da empresa com o turnover. A maioria das empresas, elas consideram o quê? O valor da rescisão. O valor da rescisão é um dos indicadores que você considera. Você tem que considerar também quanto tempo a pessoa ou as pessoas responsáveis por atração e seleção levam para fechar uma vaga. Nossa, muito tempo. Qual que é o valor do salário que você paga para elas, o quanto que você investe em plataforma, porque você tem que considerar isso também, o quanto que você investe quando a empresa, por exemplo, faz uma busca ativa nas redes sociais, impulsiona, e o quanto que você leva para essa pessoa entrar na curva de aprendizado, no final da curva de aprendizado, e depois da curva de aprendizado, o quanto que ela demora para começar a performar como os mais experientes e dar resultado. Não, e assim, às vezes tem empresa que contrata um recrutamento externo, né? Terceirizado. E aí fica mais caro. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo não tinham feito toda essa conta. Não faz, sabe por quê? Não faz. Ó, no futebol a gente costuma dizer o seguinte, depois se tiver um tempinho eu falo da minha experiência com o esporte, tá? Não. No futebol a gente costuma dizer o seguinte, dependendo da circunstância, a pior coisa que pode acontecer para um time é ele ganhar. Olha só. Vamos fazer analogia para a empresa. Dependendo da circunstância, a pior coisa que pode acontecer é uma empresa fechar no azul. Porque ela acha que porque ela fechou no azul, tá tudo certo. E na realidade tá dando tudo errado. Mas por que ela fecha no azul? Porque ela poderia fechar, se ela está fechando lá com um EBITDA de 23 milhões, ela poderia fechar com 70, 100 milhões. Sim. Só que o cara não para prestar atenção nisso, entendeu? É onde tem vários buraquinhos ali que, como tá indo tudo bem, ele não percebe que tá indo esse recurso embora, recurso tanto financeiro como também recursos humanos. É que é assim, a gente tem no Brasil uma cultura que é a seguinte. Bom, eu começo a empreender. Se eu tinha lá uma receita de 5, 7 mil reais antes de eu começar a empreender, e ao iniciar o meu empreendimento, dali a algum tempo, quando eu entro em state, que é o ponto de equilíbrio, eu passo a ganhar 30 mil, 50 mil, uau! Olha o que eu fiz com a minha receita. Tô milionário. Poxa, tô milionário. E na realidade ele tá no azul, mas tá dando muita sopa pro azar. Daqui a pouco vem alguém ali com processos mais estruturados e arrebenta ali no meio. Sim. O mercado não tem essa fidelidade. Não, esquece, cara. Dependendo do ramo de atuação, ele tá nesse risco.
Jean, abrindo esse ponto que você fez esse paralelo com o esporte, né? Que você falou da empresa e fechar no azul, às vezes até como um time ganhar e não seria o ideal naquele momento. Esse trabalho, conta um pouco desse teu trabalho da Team 10 com times, com equipes esportivas e o teu histórico também, que é muito legal, pessoal, presta atenção. Legal, bacana. Bom, o meu histórico com o esporte, ele começa desde a minha adolescência, né? Meu avô foi jogador de futebol, meu pai foi jogador de futebol, eu fui jogador de futebol, meu filho jogou futebol. Eu tenho uma foto em casa, que é uma montagem que nós fizemos, que mostra as 4 gerações, como se estivesse numa nuvem, cada um representando um time ali, a coisa mais linda do mundo. Então, eu sempre tive vinculado ao esporte, né? Teve alguns momentos que eu estava mais próximo, outros que eu estava mais distante, mas enfim. E eu entendo que o esporte e o ambiente corporativo, eles são muito semelhantes em várias coisas. Sim. Uma delas, por exemplo, em ambos você precisa gerar resultado rápido. Seja dentro de um campo de futebol, seja dentro de uma organização, você tem que gerar resultado rápido, você tem que gerar caixa. Sim. Uma outra analogia que eu faço é pressão. Então, se você está no campo de futebol, você tem pressão para ganhar, e se você está dentro da empresa, você tem pressão para performar também, para gerar desempenho em alto nível. Você tem metas, você tem concorrentes, você tem ambições, ameaças. Exatamente. E com isso tudo, o que eu fui percebendo ao longo do tempo? Que para as coisas de fato encaixarem, a gente precisa ter as pessoas certas no lugar certo. E não são todas as pessoas que performam numa empresa e vão performar da mesma forma em outra empresa. Exato. E aí eu comecei a refletir sobre isso e falei, cara, uns 3, 4 anos atrás, falei assim, eu vou criar uma plataforma. Comecei a pensar na metodologia para eu tentar mitigar um pouco esse problema, tanto no esporte quanto no ambiente corporativo. Então hoje o que a Team 10 faz? Ela tem um hall de testes. Esse hall de testes analisa perfil comportamental, analisa visão de cultura do atleta ou do colaborador e visão de cultura do líder ou do treinador, dependendo do contexto, né? Por que a gente fez isso? Porque a gente começou a perceber que, por exemplo, a gente já teve alguns jobs juntos e a gente sabe que não necessariamente o fato de nós estarmos dentro de uma empresa quer dizer que a gente vai performar dentro daquela empresa, porque não tem match cultural nosso para com a visão dos donos da empresa, enfim. E isso é muito importante, só pedindo uma licença. Por favor, eu vou tomar enquanto isso. Isso. Muitas vezes, pessoal, a gente vê certos gurus, pessoas aí falando, cara, você é o único responsável por todo o teu sucesso. E não é. Às vezes você está dentro de uma empresa que você tem competência técnica para executar aquela função, porém a tua área, a empresa que você está, ela não está preparada para que você, a empresa de forma geral, as pessoas que fazem parte dela, processos, enfim, aí são vários fatores, mas aquele ambiente não vai te proporcionar pleno desenvolvimento. E você tem que entender o seguinte, ou você muda de empresa, ou aceita aquela condição e se prepare para mudanças, enfim, para estar ali durante muito tempo. Mas a expectativa tem que ser regulada. Ô, Júnior, que é isso que... Essa frase que você trouxe, cara, depende só de você. Eu acho de uma falta de caridade tão grande... É covarde, mas tão grande, é covarde isso. Por quê? A maioria das empresas que me contratam e dos clubes de futebol que me contratam o fazem justamente para evitar de trazer a pessoa errada e em diagnosticando que dentro do contexto existe uma pessoa que não tem fit com o clube ou com a empresa, de encontrarmos a melhor forma para a saída dela. Olha só. Porque a saída dessa pessoa muitas vezes é para o próprio bem dela, é para gerar um bem-estar maior para ela, é para a felicidade dela. E quando você, seja
para contratar, ou seja, para tentar entender dentro da empresa como fazer esse processo de desligamento ou esse processo de transição para uma outra empresa, se for uma holding, porque às vezes tem holdings que você tem lá uma área dessa holding que tem uma empresa que tem uma cultura predominantemente de controle. Certo. E, por exemplo, eu, dentro de uma cultura predominantemente de controle, eu sou considerado um herege. Porque eu sou o cara da criatividade, eu sou o cara de trazer a solução. E se tem muito controle e muitas amarras ali, provavelmente eu vou criar muito tumulto dentro do ambiente. Mas se eu estou dentro de uma holding que tem um outro modelo de negócio que encaixa mais com a minha visão de cultura, sem problema nenhum, eu faço transição. Exato. E se for o caso, eu chego num acordo com a empresa e vou em busca de outros desafios. Vou dar alguns exemplos para você. Por favor. A gente está trabalhando hoje com um treinador de futebol que se chama Ricardo Catalá. O Ricardo Catalá, ele levou o Mirassol da Série C para a Série B o ano passado no Campeonato Brasileiro. Hoje ele está no Remo, ele pegou o Remo numa draga do caramba no Campeonato Brasileiro da Série C, já está próximo da zona de classificação. Como que a gente desenvolve o nosso trabalho? Quando o Catalá chega num clube, ele fala assim: Jean, me passa os links do teste da Team 10. Pumba, passa os links para ele. Os atletas respondem. Observamos os perfis comportamentais e fazemos uma análise de como os atletas enxergam a cultura de jogo e como enxerga a cultura do próprio treinador. Por exemplo, do Ricardo Catalá. Então todo mundo é avaliado. Todo mundo é avaliado, inclusive o treinador. Inclusive o treinador. Inclusive o treinador. E isso muitas vezes não acontece nas empresas. O que deveria acontecer, porque não adianta nada você avaliar os colaboradores e não avaliar os gestores e os diretores. Beleza, então cenário, todo mundo avaliado e diagnosticado. O que a Team 10 faz? Então o Catalá ele monta 3, 4 tipos de times com jogadores diferentes. Bom, eu tenho esse time aqui que de repente eu vou colocar ele para jogar se o meu adversário me permitir atacar mais. Eu tenho esse time B aqui que, mudando as peças, é para um adversário que eu tenho que segurar mais. Cara, que interessante. E aí a Team 10, quando você pede comparar times, ela analisa a força de discordância que existe de cada um dos times entre os atletas e o treinador. Se vai ter tumulto, se vai ter intrigas ali. Exato. Olha que incrível. Combinando esses perfis. Combinando esses perfis. Então, quanto menor a força de discordância, maior o êxito. Exato. E a mesma lógica serve para a empresa. Então, por exemplo, vamos imaginar que o que a gente está chamando de diferentes times no futebol, a gente chama de diferentes departamentos na empresa. Sim. Então, eu tenho o departamento de marketing, tenho o departamento de RH, tenho o departamento comercial. Todos se submetem à análise, ao diagnóstico, inclusive os gestores, comparar times, e aí a gente faz as comparações entre os departamentos. Que incrível. Aonde tem maior força de discordância. E o que a gente descobre muitas vezes, olha que interessante isso, cara. Como você pode mexer do jeito que você quiser, é como se fosse uma lousa. Simulação. Você vai simulando, simula cenários. Perfeito. Às vezes você pega o júnior, que está no departamento de marketing, como gestor do departamento de marketing, que tem uma força de discordância grande com aquele time que está ali naquele momento. E aí você traz o júnior para o departamento comercial. O match acontece, a força de discordância diminui. Que incrível. E isso aí, tudo simulando para a chance disso funcionar na prática total. Exato. Para a gente chegar o mais próximo possível de êxito, de performance daquelas pessoas que estão reunidas ali em prol de um resultado. Que demais. E você vê, funciona tanto a mesma plataforma, a mesma solução, a mesma tecnologia, funciona para times só de futebol não, né? De outros... Toda a área esportiva que a gente tem esportes coletivos. Perfeito. Basquete, vôlei, perfeito. Futsal, enfim. Que incrível. E isso para empresa de todo porte, Jean? De todo porte, independente de ser uma microempresa ou uma empresa grande. Hoje a gente tem um cliente que está com 670 colaboradores dentro da plataforma. 670? Olha só. Exato, 670 colaboradores. Quando o colaborador pede demissão, e o gestor, agora eu vou tirar minhas dúvidas da Team 10, hein? Manda bala. Se o colaborador pede demissão, ele consegue também fazer uma simulação da falta que
que aquela peça vai fazer ali no time? Sim. Também. Então, por exemplo, vamos imaginar que o colaborador não pediu demissão ainda, mas que a gente está pensando numa demissão involuntária. A empresa está pensando em demiti-lo. Você vai lá dentro da Team 10, faz uma simulação e tira esse cara e vê o impacto que isso vai trazer para a equipe. Em termos de força, se aumenta a força de discordância, se diminui a força de discordância. Você pode simular outros colaboradores de outros departamentos trazendo para esse time especificamente. E você pode simular no processo de recrutamento e seleção uma pessoa que ainda não está dentro da empresa, que está no mercado, e você vai fazer uma busca ativa dela lá no LinkedIn e fala, a gente tem um interesse em você aqui. Faz esse teste. Você pode fazer esse teste aqui? Faz o teste, traz e monta o cenário com a pessoa que ainda não está dentro da empresa. Nossa, perfeito. É muito legal, cara. Isso diminui o turnover em... Diminui. Vamos voltar naquilo que a gente estava falando, né? Já está difícil encontrar o talento. Se eu trouxer o talento errado, imagina o impacto financeiro que isso não tem para a empresa. Absurdo. No futebol já aconteceu da gente pedir para o atleta que está sendo sondado pelo clube responder o teste. O atleta no clube atual, por exemplo, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. É a estrela. A estrela, a hora que a gente traz ele para dentro do time, não dá match. Ele vai aumentar a força de discordância. Por mais que ele esteja performando em alto nível no outro clube, hoje, quem trabalha com a Team 10 não contrata. Não contrata. Tá vendo? É aquilo que eu falei da situação, do cenário, né? Muitas vezes a pessoa tá no lugar errado. E se trouxer essa pessoa também vai dar problema. Ali ela tá no lugar certo. Exato. E se a gente trouxer ela para cá, ela vai ser talvez a pessoa certa para aquele lugar, mas a pessoa é errada para esse lugar. Essa nova posição. Cara, recentemente no franchising, a gente trabalha muito com franchising, eu e você. Eu fiquei sabendo de uma situação de uma das maiores franquias que a gente tem hoje na área de odontologia. Os caras trouxeram um CEO, pagaram luva, porque hoje os CEOs ganham luva, né? Eu ia pontuar isso, eu ia falar de luva. Os caras pagaram, e para quem não sabe, luva não tem volta. O cara recebeu uma luva de 800 pau. 800 mil reais. 800 mil reais. Nossa. Ficou 3 meses na empresa, não deu certo, vazou. Saiu. A luva foi embora junto com ele. Mas por que trouxeram? Porque era um CEO que estava performando de maneira absurda na outra empresa. Ah, mas será que não é porque mudou de nicho? Não é só isso. É porque a cultura na qual ele emergiu da empresa nova era muito diferente do mindset dele, do ponto de vista dele. Não, ele não tem tudo que ele tinha na outra empresa para fazer dar certo ali. Eu já vi situações parecidas com essa de executivos não ganharam luvas desse tamanho, os que eu vi de perto, mas assim, empresas familiares que eu trouxe esse cara da Ambev, né? Ambev é clássico. Trouxe esse cara da Ambev, trouxe esse cara da Coca-Cola, trabalhou no Boticário e aqui não deu certo. É lógico, uma empresa familiar sem controles da forma como esse cara estava acostumado lá, dinamismo, autonomia, posso demitir, contratar sem ter melindres, né? Sem ter nada ali do bastidor, cara, não dá. Então não vai funcionar, esse cara vai ficar preso e isso acontece, né? Sempre aí no meio corporativo, esse tipo de história, infelizmente. E às vezes as pessoas me perguntam assim, cara, mas por que a pessoa embarca então? Vamos ser sinceros uns com os outros? Sim. O cara chega um caminhão de dinheiro. Sim. Aí você olha para a empresa, o cara vai te levar para almoçar no melhor restaurante, ele te apresenta o melhor dele mesmo para você, ele te apresenta as coisas agradáveis, te apresenta as coisas mais bonitas que tem dentro da empresa, mas o dia a dia da empresa, o que determina o dia a dia da empresa é a cultura, meu irmão. Exatamente, a cultura, são os pares. Vai ter aquele cara que tá ali há 30 anos e tá acomodado e não vai fazer nada de novo, entendeu? Deu certo. E aí esse executivo novo não vai mudar esse cara. Ele não pode mudar esse cara, porque ele é
amigo do dono, ele é padrinho de não sei quem, não é? Você já ouviu tudo isso, você deve ouvir isso o tempo inteiro. E hoje, o que a gente faz dentro da Team 10? Certo. Nós, no próprio smartphone, o gestor, ele tem acesso, dependendo do perfil do colaborador, qual é a melhor forma de você dar o feedback para ele, qual é a melhor forma de você exigir performance dele e o que você tem que ficar atento, porque em momentos de desafios vão aparecer os pontos de atenção dele. Isso acontece no futebol também. Quando, por exemplo, o Ricardo Catalá, ele pega o time, eu já mostro para ele e falo assim, o Júnior, se tiver algum desafio, por exemplo, levou um gol com 5 minutos de jogo, o Júnior, pelo perfil dele, ele age negativamente, assim, assim, assim. Para você permanecer com o Júnior, você tem que chamar ele para conversar e fazer isso, isso, isso. Em off, a gente estava conversando sobre aquela entrevista que eu dei, analisando os áudios do Vanderlei Luxemburgo. Olha, né? Que legal, pessoal. Então, como que foi a situação? Uma rádio aqui do Brasil me chamou, pegou 2 áudios do Vanderlei Luxemburgo, um dele dentro do vestiário, no jogo Vasco da Gama e Palmeiras em 2019, e um outro no jogo mais recente agora, que foi Corinthians e São Paulo na Copa do Brasil. E aí me perguntaram assim, bom, em que momentos o Luxemburgo acertou, em que momentos ele errou na fala dele dentro do vestiário? Como líder, né? Como líder. Exato. O que eu disse foi o seguinte, ao analisar os 2 áudios. O Luxemburgo, ele, sem usar a Team 10, considerou o mesmo pressuposto de metodologia da Team 10, porque ele personalizou a comunicação. Como que ele faz isso? Primeiro, o discurso dele tem sempre contexto. Não adianta você chegar, igual tem em muitas equipes comerciais, e desculpa quem faz isso, respeito, mas não gera resultado nenhum, de chegar, fazer o cara dar cambalhota, bater bumbo, pular em cama elástica, bater bumbo, falar hoje é o nosso dia de ganhar. Cara, se não tiver contexto, esquece. O que o Luxemburgo faz? Ele contextualiza. Por exemplo, esse último áudio agora entre Corinthians e São Paulo. Chegou dentro do vestiário, clássico, chegou dentro do vestiário e falou assim, meus amigos, é o seguinte, nos últimos 2 jogos, isso aconteceu nos 2 hotéis, em Santos, contra o Santos, e no hotel em Belo Horizonte, antes do jogo contra o América Mineiro. Os caras invadiram o hotel, foi uma coisa assim absurda, eles ficaram meio que enclausurados dentro do hotel. Ele contextualizou essa situação e utilizou palavras como, por exemplo, dor, palavras como, por exemplo, sofrimento, e foi um discurso genérico. Do vestiário até o campo, ele sabe como se comunicar com cada um, ele foi chamando. Júnior, vem cá. Olha só. Jean, vem cá. Fulano, vem cá. Ciclano, vem cá. E foi o mesmo que ele fez no outro áudio. Foi personalizando. Foi personalizando. Você vê que ele tem um processo, uma metodologia para liderar o time ali. E você imagina, um cara que está aí no mercado há 40, 45 anos, já ganhou tudo na vida, já sabe, sem a Team 10, lidar com esses diferentes perfis. Hoje, os gestores que usam a Team 10, sem ter essa competência toda do Vanderlei Luxemburgo, o cara abre lá e fala assim, o Jean, tá, eu tenho que dar um feedback pro Jean, o melhor feedback pro Jean é se eu for num espaço reservado. O melhor feedback... Então indica até isso, o espaço, indica o espaço. Faça num ambiente fechado. Dependendo do perfil, o espaço tem que ser mais informal. Dependendo do perfil, o espaço tem que ser mais formal, para você conseguir atingir de fato a pessoa. Sim. Bom, o Jean performa mais se eu der autonomia. Então eu tenho esse projeto aqui, esse projeto vai para o Jean. O Júnior performa mais se eu tiver processos definidos. Processos definidos assusta o Jean, esse projeto vai para o Júnior. E aí a gente entra no que nós iniciamos falando aqui, na hiperpersonalização de gestão de pessoas. Perfeito, perfeito. Isso vai reter talento. O colaborador começa a admirar ainda mais o líder, não é? Então ele começa a respeitar... Porque o líder cria aquela autoridade. Ele não cria aquela... essa autoridade vem no sentido de respeito, não de imposição. Perfeito. Né? E ele mostra que ele tem know-how, ele está no lugar certo. Né? Perfeito. Porque quantos colaboradores olham pro gerente, enfim... Fala, cara, não é possível que ele é acima de mim. Esse cara não sabe nada, ele não sabe fazer gestão de pessoas, enfim. E o quanto acontece isso, né, Júnior? Muito, muito. Meu Deus do céu. Eu tive uma experiência recente, né?
E aí foi uma situação mais ou menos assim. Sim. Teve um conflito e o gestor pediu para eu orientá-lo como ele faria aquela gestão de conflito, né? Eu falei assim, mas como que você agiu? Ele falou, olha, eu tive uma reunião com o rapaz e o rapaz disse para mim que ele não está preparado como braço direito, que é a terminologia que usa-se nessa empresa, ele não está preparado como braço direito para lidar com conflitos, porque o emocional dele ainda não está nesse patamar. Mas ele é bom de operações. Eu falei, como que você resolveu esse problema? No dia seguinte, simplesmente eu chamei ele para conversar e falei assim, ó, a partir de hoje, você não é mais braço direito e você vai atuar naquela máquina lá. Aí ele perguntou para mim, o que você acha? Eu falei, rapaz, tudo errado. Porque a resposta do que você deveria fazer, o cara já deu. Ele já falou que ele não está preparado para ser braço direito porque não sabe fazer gestão de conflito. Sim. Então, como que você deveria começar a sua fala? Amigão, Júnior, ontem, você lembra que na hora que nós estávamos conversando, você trouxe uma questão que o Luxemburgo faz nas falas dele do vestiário. Você lembra que você me trouxe uma questão sobre a sua dificuldade de fazer gestão de conflito? Então, isso é uma dor pra você? Rapaz, é uma dor do caramba. Rapaz, eu quero te ajudar. Eu quero te abraçar, eu preciso de ajudar de alguma forma, porque eu tô aqui pra te desenvolver. Então é o seguinte, vou te preservar de braço direito, você vai pra máquina XPTO, a gente vai fazer um processo de desenvolvimento pra você, e depois de 3 meses a gente volta a conversar. Aí o cara olhou pra mim e falou assim, uai, mas o objetivo não é o mesmo? Eu falei, Só que com caminhos diferentes. Que a autoridade que você falou, não pela imposição, pelo medo. Sim. A autoridade por mostrar que você sabe o que você está fazendo, entendeu? E a pior coisa, assim, eu fiquei quando você foi descrevendo a história, eu fiquei me colocando no lugar desse liderado. O cara falou, nossa, eu fui punido por dizer a verdade, né? Provavelmente ele está lá na máquina pensando isso, e não é. E o gestor também não tem essa sensibilidade, esse tato ali de... Nossa, isso deve acontecer muito, cara. Isso é uma... Mais do que a gente imagina, né? E aí a pessoa chora, vai embora, pede demissão por algo que nem precisava. Exato. Cara. E aí, cara, a gente... Parece que a gente tá num looping, né? Aí a gente vai falar de tudo novo, aí a gente vai falar de escassez de talentos. E Jean, por exemplo, dentro hoje no cenário atual... a gente vê que o trabalho remoto, o pessoal está cada vez mais assim. Você acha que esse modelo agora, ele vai ser definitivo, híbrido, ele veio para ficar ou ele tem hora para acabar? Qual que é a tua visão como gestor de pessoas? Eu acredito muito, muito mesmo no híbrido. E tipo assim, com flexibilidade o suficiente para esse híbrido ser. A gente sabe que tem alguns impactos do ponto de vista de CLT, então se a pessoa fica 2 vezes por semana em casa é uma história, se ela fica 3 vezes por semana já é outra, porque aí já configura como teletrabalho, a empresa tem que fazer alguns investimentos na casa do colaborador, internet, exato. Mas um dia da semana, não importa se é o período integral, não importa se é meio período, você tá ali no tete a tete, olho no olho, pra mim é fundamental. Pra mim também. Pra mim é fundamental, cara. Aí todo dia, o cara consegue dar a entrega fora do ambiente de trabalho? Não há necessidade dele vir todo dia. Eu ouço colaboradores chegar pra mim e falar assim, cara, 2 vezes por semana pra mim faria uma diferença do caramba. Quem mora longe... Pra que você vai brigar? Pra que você vai brigar? Tem muitos fatores, né? Só que aí entra a questão do quanto o nosso empresariado está preparado para que a sua empresa atue no formato de cobrar resultado. Porque o presenteísmo não quer dizer produtividade. Presenteísmo não quer dizer Não, presenteísmo não quer dizer produtividade, cara. Eu posso estar presente ali 8 horas por dia. Mas a cabeça está em outro lugar. Ou a cabeça está em outro lugar, ou o que é pior. De repente, as tarefas elas não estão bem segmentadas e em 5 horas do dia, basicamente eu consigo cumprir com todas as minhas tarefas. As outras 3, tem estudos sobre isso. As outras 3 eu finjo que trabalho e você finge que está vendo que eu estou trabalhando. Nossa, e aí... Para cumprir 8 horas de trabalho. Olha só.
Eu acho que a gente já passou desse momento na história da humanidade, né? Mas isso, assim, na história da humanidade, em diversas empresas, sim. Mas eu vejo que tem muitas que não conseguem. O que eu vi, por exemplo, em diversas empresas de médias e grandes, assim, cargos mais operacionais, mas que precisam de atenção. Então, às vezes a pessoa é uma conferência ali fiscal, financeira, lançamento de nota fiscal e tal. Então, eu vejo que muitos ficam... dá para trabalhar home office, né? E ela vai ali de vez em quando. E aí, na empresa, acaba aumentando os espaços para que outras áreas de vendas ou áreas que realmente, às vezes, precisam estar ali, desenvolvimento, projetos, depende do tipo da empresa, mas que dependem mais desse contato mais próximo com clientes, enfim, receber clientes. Então, eu vejo que muitas empresas estão usando isso, sabe? Então alguns cargos eu consigo deixar fora, né? Jurídico também, muitos advogados trabalhando dessa forma. Tem, por exemplo, dá para flexibilizar. Né? Tem situações que, obviamente, é uma indústria e o cara tá ali numa máquina para cortar chapa. Não tem como. Não tem como. Não dá. Mas eu gostaria. Se você gostaria, então você tem que mudar do ramo de atuação. Porque aqui é onde você dobra a chapa, você vai ficar a vida inteira dobrando chapa numa máquina que você vai ligar às 7 horas da manhã, que você vai desligar às 18 horas da tarde. Né? Agora, em outras circunstâncias, como exemplos que você trouxe, cara, completamente factível. Tem que ser flexível. Tem que ser flexível. Muitas vezes, esse tipo de profissional estando também vários ali, acaba até um atrapalhando o outro, né? E tem uma questão que é interessante hoje, que é a seguinte, por exemplo, hoje eu sou um executivo de RH, mas não sou exclusivo da empresa que me contratou para eu ser executivo de RH. Até algum tempo atrás, isso seria impensável. Sim. Né? Vou dividir esse cara com outra empresa, meu concorrente. Isso. O horário. Como que eu vou dividir esse cara? Como que eu vou dividir um cargo de executivo com outra empresa? Ele sabe a estratégia da minha empresa, é isso que perfeito, ouve, né? Cara, perfeito. E eu sou executivo dessa empresa, presto consultoria para várias outras empresas. Sim. Segunda-feira, estava em São Paulo dando entrevista para uma rádio e para uma TV esportiva. E o que as pessoas precisam entender é o seguinte: o quanto o Jean fazendo isso vai ser um Jean melhor enquanto executivo para essa empresa que hoje... Do que ele ficar ali o tempo inteiro naquela... Batendo o bumbo dentro da mesma empresa. Porque assim, o empresário precisa entender que profissionais como você tem um capital intelectual que não dá para... assim, determinadas empresas não vão precisar de você o tempo inteiro, 100% do tempo. E não conseguiriam te pagar 100% do que vale. Então, exato. Eu vou usar essa fração aqui do conhecimento do Jean, já vai me ajudar, não é? E pensar... Tentando traduzir isso em recurso. É isso, cara. E pensar dessa forma é o que permite, por exemplo, para algumas empresas, ter profissionais mais gabaritados. Exatamente. O que talvez, se fosse num formato muito engessado, não teria. Não teria, de jeito nenhum. Cara, não, é fantástico. E tá vendo? Tudo isso, como você falou, era impensável há anos atrás. Então tudo vai mudando, né? Tudo tá acontecendo. E, por exemplo, Jean, dentro da Team 10 ou da sua experiência, uma coisa que eu vejo também quando a gente entra para fazer um trabalho de marca em uma empresa, o conflito de gerações. Novos colaboradores, os mais jovens, com expectativas e achismos e vontades que conflitam com aqueles mais experientes, que muitas vezes também querem renegar a inovação ou atualização, mas tem muita experiência, sabe o que funciona, enfim. Como que você enxerga esse conflito? Bom, primeiro que eu acho fantástico, pela primeira vez na história da humanidade, nós termos em torno de 5 gerações dentro do mesmo ambiente de trabalho. É verdade. Por que isso acontece, cara? Olha só, eu vou pegar a geração Boomer, né, que é a geração do meu pai. A geração do meu pai, ela tinha uma expectativa que era a seguinte, eu me desenvolvo. Certo. Quando eu chego, mais ou menos, no momento em que eu fiz a minha graduação, no máximo eu faço uma pós-graduação e meu desenvolvimento parava por ali, pumba. Em torno de 27 anos, 28 anos aproximadamente. Eu trabalho
para conquistar o meu carro, a minha casa de praia. Quando deu ali 50 anos, aproximadamente 55 anos, eu já estou com o meu carro, minha casa de praia, agora eu vou desfrutar. Expectativa de vida em torno de 68, 72 anos, pronto, era essa a vida. Totalmente previsível. Previsível, e eu esqueci de um detalhe. Antes do desenvolvimento, vinham as consequências, que são os primeiros boletos. Os primeiros boletos para a geração do meu pai começaram a aparecer com 13 anos de idade. A geração de hoje, as consequências elas chegam mais tarde, porque a minha geração, a sua geração conseguiu isso, conquistou isso, que eles não precisem trabalhar com 13, 14 anos de idade. Então as consequências hoje chegam lá aos seus 20, 20 e poucos, o que chegava aos 13 anos de idade na geração do meu pai, certo? Desenvolvimento, vida inteira. E aonde que está o maior conflito, Junião? Geração do meu pai boomer, eu quero desfrutar da minha vida a partir de 55. Geração Millennials, geração Z, geração Alpha. Ao mesmo tempo que eu quero trabalhar, eu quero desfrutar da minha vida. Exato. Porque ela é curta. Tem essa clareza, olha só. Ela é curta. Né? Meu pai essa consciência, cara, a vida é curta. Ela é curta. Meu pai desfrutava lá 8 aninhos da vida dele. Se eu tenho uma expectativa de vida que hoje está gerando em torno de 80 e poucos anos, eu quero, a partir dos meus 12, 13, 14, 15, 16 anos, desfrutar até os 80 e pouco. É verdade. Não quero esperar tudo isso para desfrutar. Eu dei uma palestra recentemente falando sobre as 5 gerações as 5 diferentes gerações dentro do ambiente de trabalho. E foi assim, teve uma pessoa que fez a seguinte pergunta, uma pessoa da geração X, fez a seguinte pergunta: o que é o ideal? É ela se sujeitar à minha geração ou eu me sujeitar à geração dela? Eu falei, já tá errado do teu ponto de vista. A pergunta já tá errada. Porque alguém vai sair perdendo. Do jeito que você tá falando, alguém vai sair perdendo, né? E aí uma menina da geração millennial levantou a mão e falou assim, eu acho que ambas precisam ceder. Aí ele virou para ela e falou assim, mas vocês querem as conquistas muito rápido. Isso no meio da palestra. Um debate. Aí a menina pegou e falou assim... Mas era um debate ok, não era? Ok, sem problema. E eu achei fantástico. A menina pegou e falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu invisto, em média, por semestre, R$4.000 em cursos. Cara... Essa galera investe, cara. Essa galera investe. Eu quero retorno, porque quando eu invisto R$4.000 em cursos, o meu cabedal intelectual depois de 6 meses não é o mesmo do começo do ano. Faz sentido eu trazer um cabedal intelectual como eu estou trazendo para a empresa, ela continuar me pagando o mesmo tanto? Nossa, essa tava preparada, hein? Aí o cara olhou para ela e falou assim, mas eu demorei 10 anos para chegar no gerente. Ela falou assim, problema seu. Eu não quero esperar 10 anos para ser gerente. Porque eu estou investindo meses para chegar na gerência. Aí tem aquela questão. Essa galera, do ponto de vista intelectual, eles estão voando. Mas se tem uma coisa que não muda aquela menina com 22 anos, dali 6 meses ela vai ter 22 anos e 6 meses. E a vida não bateu o suficiente nela para ela ter casca para lidar com determinados conflitos. Aí é onde entra o cara. Exatamente. Aí eu peguei e dei um exemplo para eles, né? Eu tava numa empresa e nessa empresa tem, assim, logo na entrada, a árvore genealógica da família. Então é uma empresa familiar, grande, que os pais vieram de fora, os imigrantes e tal. E eu tava conversando com um dos funcionários mais antigos. E esse funcionário mais antigo, ele teve contato com quem deu origem à empresa. Olha que legal. E aí, olhando a foto lá, falei assim, rapaz, como que ele era? Aí ele falou assim, cara, é impressionante. Ele olhava o cara de costas, ele sabia se o cara trabalhava bem ou não. pelo jeito do cara andar. Aí eu peguei na palestra e falei assim, esse cara que viveu com quem deu origem à empresa, ele tem histórias maravilhosas para falar. Chama esse cara para falar das histórias, chama esse cara para falar assim, na sua opinião, como que ele conseguia entender se o cara performava ou não, olhando o cara andar de costas? Ele ia te contar a história. Isso não tem preço.
Um jovem ouvindo isso, que não tem casca, ele vai criar essa casca. Ele já vai aprender. Já vai aprender. E é aí que a gente tem a mentoria tradicional, do mais velho para com o mais novo, e a mentoria reversa. Tem que ter a troca de informação. Do mais novo tem que ter a troca de informação. Né? Desculpa, às vezes eu me empolgo. Não, mas cara, eu tô adorando. Eu tive uma situação que foi o seguinte. A gente precisava resolver um conflito que era assim, uma mulher trans dentro de um ambiente em que ela se via no direito de usar o banheiro das mulheres. Certo. Porém, ela estava no estágio de transição hormonal e ainda não tinha feito a transição de gênero de fato do órgão genital. Certo. Né? E, rapaz do céu, as mulheres do setor, elas achavam aquilo absurdo. Os maridos delas, das mulheres achavam aquilo um absurdo. E aí eu fui conversar com todos. Certo. Todos os envolvidos. E eu comecei fazendo a seguinte pergunta. Olha, pessoal, gostaria que vocês ouvissem primeiro a fulana e como ela se sente usando o banheiro dos homens, né? E aí ela se posicionou, tal, depois as outras se posicionaram, terminou a reunião, chamei a menina trans e falei assim, como que você se sentiu durante a reunião? Ela falou assim, você quer que eu seja sincera mesmo com você? Aí eu falei, quero. Ela falou assim, você não estava no seu lugar de fala. É uma expressão. Aí ela falou assim, a fulana, que era a menina que estava ali comigo, eu entendo que ela conduziria muito melhor do que você. E ela outra mulher. Isso. E aí ela falou assim, eu vou te falar onde que você escorregou. Você escorregou aqui, aqui e aqui. Olha só. Essa menina trans, ela tem 22 anos de idade. Eu falei assim, posso te dar um abraço? Olha só. Porque você me trouxe um ensinamento, cara. Ensinou algo maravilhoso, cara. E você, foi a primeira vez que você passou por uma situação na sua carreira, na sua vida. Primeira vez que eu passei por essa situação na minha carreira, cara. Então, ela fez uma mentoria reversa ali comigo, entendeu? Eu achei isso fantástico. Mas aí você vê, né, também fazendo um contraponto aí. Essa era um problema de gestão de pessoas. E ali, meu amigo, não tem lugar de fala. Ali é a tua função, concorda? Mas ao mesmo tempo, o que eu fiquei pensando? É lógico que é uma situação totalmente... O que eu fiquei pensando? Essa menina que estava junto comigo, que ela poderia, entre aspas... Conduzir de uma forma diferente da forma que eu conduzi, aonde que eu entendo que eu pequei, e eu concordo com a colocação da garota, de eu não ter colocado essa menina no mesmo patamar que eu estava ali naquele momento. Eu quis usar a minha autoridade, entendi. Eu quis usar a minha autoridade, a minha experiência, a minha casca, achando que ia resolver aquele conflito. Eu ia resolver aquele conflito. E só tinha mulheres, né? Não tinha nenhum outro homem participando, né? Não, só mulheres. Por exemplo, os homens que ela, né, divide o banheiro e tal, não estavam participando, eram só mulheres cis e a só trans. Mulheres, isso, perfeito, só tinha mulheres. Aí realmente então, você tava... Eu pisei na bola, velho. Tava sobrando ali, você não podia. Eu pisei na bola. Você podia ter dado as regras e saído do ambiente, né? E aí, cara, lembra que você falou da autoridade? Sim. Naquele momento, talvez eu tenha utilizado a autoridade de maneira equivocada. Eu poderia ter sido mais democrático, entendeu? Eu poderia ter sido menos pretencioso. E não tem problema nenhum de falar isso daí pra vocês, não, pessoal. Eu acho que a gente aprende muito com os erros também. Exatamente. Né? É aprendendo que a gente... vai evoluindo, dividindo cara. Essas informações, tudo isso, cara, é fantástico. Tem muito isso também, cara, de diversidade, as necessidades de cada pessoa. E aí, você trouxe à tona no início dessa última rodada de pergunta, que foi o seguinte, gerações. E dentro de gerações, hoje a gente tem um conceito de diversidade, equidade e inclusão muito forte. Muito. Por exemplo, estou prestando consultoria para uma empresa que ele está entrando nas GRIs do ESG, porque ele quer trazer para dentro da empresa essa galera com uma pegada mais ESG. Só que ele não vai conseguir trazer
se ele não tiver rodando tanto a parte ambiental quanto a parte de governança e a parte social. Sim. Justamente para trazer esse tipo de talento para dentro da empresa. Cara, e a gente vê muita empresa, agora eu sou ESG, agora eu sou... agora eu tô dentro do social, do... E é um greenwashing do caramba, total, né? Total. Greenwashing, para quem não sabe, é aquela marca, aquela empresa que agora eu só uso papel reciclado. Na minha época era assim, é só para inglês ver. Só para inglês ver, aquilo só para parecer bonito em rede social, em vídeo, mas na prática não tem nada de social, ambiental, nem governança corporativa. E dá um horror quando você traz esses talentos para dentro, ele percebe que ele foi enganado. Exatamente. A sensação é essa. Que ele foi, a sensação é horrível. E ele passa a ser um detrator da marca. Exatamente. E ele vai contaminando, influenciando todo mundo ali no setor. E hoje tem um negócio que se chama... Oh, meu Deus, como é que chama aquela plataforma que o pessoal pode ir lá e colocar... Glassdoor? A Glassdoor. Né? Hoje Glassdoor é o Reclame Aqui. É o Reclame Aqui é um pouco menos pesado, né? É Glassdoor porque é transparente mesmo. Você vai lá e fala quanto você ganha no cargo atual, quanto você... Enfim, os prós e contras daquela empresa, e fornecendo informações para lá, você tem acesso a outras informações. E aí o cara vai lá e fala, usaram greenwashing, tem um discurso, mas na realidade a prática é outra. Eu tenho um amigo que é Hunter lá em São José dos Campos. E, cara, ele trouxe uma frase que eu achei fantástica. Ele falou assim para mim, Jean, você pode, para uma das empresas que eu tô como executivo, você pode vender a empresa? Vender a empresa? Não peguei a dele, cara. Aí eu peguei e falei assim, chama Estevão, né? Eu falei, como assim, Estevão, vender a empresa, cara? Eu falei, não, Jean, é um conceito hoje. Você precisa vender a empresa pro candidato. Sim. Você não vai simplesmente fazer pergunta pro candidato, você tem que vender a empresa. E aí, como ele sabe que eu tenho uma parte de comunicação boa e que eu sabia da história dessa empresa, ele falou, cara, você tem que vender a empresa. Primeiro o cara tem que entender se ele vai comprar a venda que você vai fazer da empresa para ele. Ele sente que ele vai fazer parte, cara. Exatamente. Olha que louco isso, cara. O RH tem que ser vendedor também. E sabe que isso, quando a gente... Só para pontuar rapidinho, quando a gente vai desenvolver qualquer marca, enfim, uma consultoria de brand, a gente preza muito isso, dos valores, a personalidade da marca, porque isso ajuda demais na contratação. Orienta a área de recrutamento e seleção, a área de capacitação, treinamentos, porque se aquela pessoa não tiver os valores parecidos com os valores da marca, da empresa, o histórico, personalidade, enfim, ela vai entrar na estatística do turnover aí. Vai entrar na estatística do turnover, vai ser muito detrator. Sério. E essa linha tênue entre você trazer o talento, conseguir desenvolver o talento, manter o talento e colocar tudo por água abaixo, ela é muito pequena, cara. Muito. E assim, muitos trabalhadores, muitos colaboradores às vezes reclamam, fui demitido, fui desligado, porque isso, porque aquilo e tal, mas às vezes ele esquece que ele também pode, às vezes ele também, se ele encontrasse uma oportunidade, ele também sairia da empresa, né, também em pouco tempo, né? E hoje... Eu tenho um amigo que é um CEO de uma empresa, ele fala assim, cara, essa galera mais jovem, eles pedem demissão sem ter emprego garantido lá na frente. Sim. Aí ele falou assim, Jean, você me explica? Eu falei, explico. Explico através da pirâmide de Maslow. Essa galera hoje, eles têm, por conta da melhor condição dos pais, a base da pirâmide, ela tá garantida. Então, se ele pedir demissão hoje, ele não vai passar fome amanhã. Se ele pedir demissão hoje, ele não vai morar debaixo da ponte amanhã. Então, meu irmão, o que você tem que oferecer para ele é muito mais do que o básico. Não adianta você querer oferecer benefício, salário em dia, plano de saúde. Meu, isso é commodity. É obrigação. Isso é commodity, isso é obrigação. Esquece, por isso que ele pede demissão. Se o que você está oferecendo para ele não sobe na pirâmide de Maslow, você não vai manter esse cara lá dentro. Esquece. Não tem ali o salário emocional, né? Exato, perfeito. Que muitos estão usando. Jean, cara, daria para continuar falando com você, mas aqui pelo menos uma hora e pouco. Foi gostoso esse papo, muito, né, cara? Muito bom. Deixa os seus contatos,
Como que as pessoas podem te contratar, acessar, contratar a Team 10 também? Show de bola. Ó, eu acho que o canal mais direto é o WhatsApp 17 98188 9211. Se quiser ir para as redes sociais, LinkedIn, Jean_Schiavinato. Jean_Schiavinato no Instagram também. Se eu não me engano, no TikTok também tá Jean_Schiavinato. Enfim, digita Jean Schiavinato aí que você vai me encontrar em algum lugar. Maravilha. Meu amigo, obrigado. Eu que agradeço, cara. Pessoal, que bom que vocês puderam aí conferir tanta informação, tanto conhecimento aqui do Jean. Te agradeço aí mais uma vez. E com certeza teremos outros episódios com a tua participação aí, se você nos permitir. Com certeza. Se Deus quiser, Ele quer e seu dia útil. Show de bola. Tanto de informação assim, é impossível, né, cara? Seu dia vai ser útil. Show. Você aplica na sua carreira, na sua empresa e precisando de ajuda para gestão de pessoas e recrutamento, seleção de talentos aí, ó. Jean Schiavinato. Obrigado, Junião. Amigo, obrigado. Cara. Show de bola. Valeu, parabéns mesmo. Aí, viu? Parabéns pelo teu trabalho nas empresas, nos times, nas equipes. Vamos que vamos. Pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Abraço.